Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Linha de Chegada, o podcast do Instituto Olimpo. Meu nome é Danilo Claro, estou aqui com meus sócios e amigos Eu sou Taline Costa, médica do esporte. Eu sou Eduardo, fisioterapeuta. e hoje a gente vai abordar um tema que é nada mais nada menos do que a gente faz aqui na nossa casa, na Olimpo. Para quem não sabe, o Instituto Olimpo é uma clínica interdisciplinar de medicina do esporte, medicina esportiva. E hoje a gente vai falar sobre medicina esportiva e começar respondendo uma pergunta que, pra gente no dia a dia, parece fácil, mas ainda a gente vê que muitas pessoas têm dúvida de, tipo, o que é a medicina esportiva, o que é o médico do esporte, qual que é o papel dele, né? Por ser uma especialidade médica nova, né, em relação a outras, ainda tem muito essa dúvida, mas o que a gente percebe é que cada vez mais as pessoas precisam de um médico de esporte para fazer um acompanhamento, e não só um atleta profissional, como muitos acham, né, mas sim um amador, sim aquele que está buscando qualidade de vida. Então hoje esse é um episódio especial e a gente está aqui com a nossa médica do esporte para responder as perguntas mais fáceis, óbvias, mas que pra gente parece óbvio, mas pra você talvez não é tanto, tá? Então a gente vai começar já, acho que com a pergunta mais genérica, mas talvez que vai dar mais trabalho de responder, de qual que é o papel da medicina esportiva hoje, né, no nosso dia a dia, na clínica, o que que o médico do esporte faz de diferente de outras especialidades? Vamos lá. Legal, primeiro a gente precisa entender que o nome da especialidade é medicina do exercício e do Olha esporte. lá, já falei tudo errado, né? Já apresentei tudo errado. Não, mas é medicina esportiva. Porque a medicina, quando fala medicina esportiva, parece que a gente só cuida de De atletas, atleta. né? E na verdade a gente cuida de todo mundo. As pessoas que não começaram ainda a fazer exercício e querem começar, as que já praticam de forma amadora ou recreativa e os profissionais. Então, primeiro entender que a medicina do esporte é para todos, né? Então qual que é o Medicina nome? do exercício e do esporte. Você sabia dessa? Sabia? E entender que a atuação do médico do esporte, médico do exercício e do esporte, né, nós somos médicos generalistas. Então, nós não somos especializados em uma única parte do corpo, como outras especialidades médicas, né? O cardiologista cuida do coração, o endocrinologista do metabolismo, por aí vai, né? A gente é um médico generalista que tem um olhar 360 graus para o paciente. Então, isso é um diferencial que é uma visão bem ampla. E dentro da visão ampla, a gente faz, uma avaliação cardiológica, né, que é o check-up esportivo, a gente olha como é que está a função, metabólica, como é que está a função, cardiológica, ventilatória, músculo-esquelética, então a gente vai passando por todos os órgãos do organismo, de acordo com os objetivos pessoais da pessoa. Então isso é bastante importante a gente delimitar, né, se a pessoa está buscando mais saúde, mais performance, para a gente poder conduzir a nossa consulta. Eh Ótimo, já apresentou bem já. Uma das coisas que eu até ia, tirar como dúvida, porque o nome ele parece que traz um peso muito grande do cenário da pessoa achar que é pra ela ou que não, porque médico do esporte, algumas pessoas já trouxeram pra gente: "Ah, mas eu não sou atleta, sabe? Sim. Eu não sou profissional, por que que eu preciso de um médico do esporte?". E muitas vezes a gente já discutiu sobre uma denominação de médico da família, muito levando em conta essa parte generalista, mas que o nome, o esporte acabou ficando muito, parece, com um peso maior do que realmente é, né? Sim, o médico do esporte é um médico para você chamar de seu. Isso é bastante importante, assim, para você ter como referência para ser cuidado, independente do seu problema de saúde, você chamar o seu médico para ele te orientar, seja no tratamento ou no direcionamento para onde você vai para te ajudar. E acontece muito aqui em consultório, a pessoa vem e fala assim: "Ah, eu não tenho o nível dos atletas que você atende, mas eu tô aqui". Fala: "Gente, não é assim", né, e porque a medicina do esporte, ela é a medicina do exercício. Basta você se movimentar para você ser um paciente, né, uma pessoa elegível a passar com o médico do esporte. Então todo mundo pode, né, e aí fica enraizado o medicina do esporte para atleta. E Sim. não é, na verdade. E que eu vejo muito também é assim, você falou, né, basta você
fazer alguma prática de exercício que você, né, já tá, mas também acredito que se a pessoa não faz uso do exercício, o médico do esporte também vai introduzir isso de forma de tratamento, né. Então muitas vezes, até me corrija se eu estiver errado, assim, mas quando eu vou indicar a medicina esportiva, eu sempre falo isso: "Poxa, o médico do esporte ele é menos remédio, né, menos aquela cultura de tratar muito só a doença, e ele vai pensar em você como um todo e inclusive a atividade física acompanha boa parte do tratamento, né, então boa parte para regularizar, sono, ansiedade, peso, dores, é muito voltada É. para o exercício, E né. até condições de saúde Sim, mesmo, uma sim. hipertensão, diabetes, né, tudo Então, isso, usar o exercício como ferramenta de tratamento. isso é Então, muito com bom. certeza, essa é parte da nossa atuação. E uma frase acho que você até falou também que o médico é tipo o médico do esporte, né, do exercício, ele é tipo um gestor da sua saúde, né, em paralelo à atividade física, seja ela de alta performance, iniciante ou tudo mais. Então é legal também usar essa palavra, né, do gestor, porque como ele é um médico 360 graus, né, ele vai olhar um pouquinho de tudo, então é isso. Basicamente, quando eu tô na dúvida, eu mando para o médico do esporte, de tipo, Sim, porque eu falo: "Poxa, muito às vezes não o médico do esporte vai identificar um problema ali mais sério e ele vai indicar também para um especialista, né. E eu acho sim, que isso é muito legal também, o trabalho em em conjunto do médico conjunto. do médico do esporte. É. Acho que isso Uma é das coisas mais legais da medicina esportiva é o segmento longitudinal. É esse acompanhamento que a gente faz ao longo do tempo, junto com outras especialidades. Então, o médico do esporte vai trocar informações com um profissional de educação física, com nutricionista, com psicólogo e com os outros médicos que cuidam de você, né, do paciente. Então, isso é super rico e importante para o gerenciamento de saúde. Não, e isso vai muito com o que a gente fala para o time da físio, que ninguém resolve nada sozinho, né. E a gente sabe o quanto é mais seguro para o paciente, para a pessoa, até para o profissional, quando existe uma equipe por trás discutindo, tendo essa capacidade de ser 360 e indicar quando realmente for necessário. E melhor ainda, pensando hoje em dia numa saúde em custo e tudo mais, também não indicar quando não tem a necessidade, para Sim. que justamente evite algumas questões de excesso de diagnóstico. Às vezes isso pode gerar até uma confusão e tendo uma pessoa para orquestrar tudo isso, facilita demais e até uma parte de segurança para o paciente, né, para a equipe e para todo mundo, assim, sabe. Perfeito. Então acho que, pensando até na área de atuação da físio, até talvez exemplificando e trazendo isso um pouco mais palpável, porque ainda assim a gente percebe que por ser uma fala um pouco generalista, dando esses exemplos, eu acho que cada vez mais a gente consegue levar a mensagem de que, poxa, o médico do esporte ele está muito voltado, pelo menos para nós, em promoção e prevenção de saúde. Promoção de saúde e prevenção de lesão, prevenção de doença. Não necessariamente as pessoas, elas passam no com o médico do esporte só quando acontece alguma coisa, Sim. né. Então a gente tá se preparando, porque tenho planos futuros de querer começar uma atividade física, ou, tem um histórico que não sei muito bem como lidar, ou às vezes de curioso, né. E aí isso acaba sendo um fator norteador até tanto em segmentos de saúde para outros médicos, quanto para outros serviços, do tipo: "Não, o papel talvez seja muito mais um acompanhamento com um nutricionista voltado para tal coisa, ou um acompanhamento com tal personal trainer, com tal educador físico, pensando nessas questões". Então eu acho que tudo isso facilita cada vez mais o entendimento do que talvez seja essa área do médico do esporte, certo? Certo. Eu vejo muito isso. Eu imagino, assim, que tinha essa lacuna dentro da medicina, esse buraco, assim, de tipo, a gente busca um médico ou buscava um médico, principalmente nessa parte mais de atividade física, quando se machucava, né? Então, o ortopedista era o médico número um dentro de um clube, ou o médico que você procurava se você sentia dor e tudo mais, mas faltava, isso eu tô falando, talvez 20 anos. Quantos anos mais ou menos tem a medicina esportiva? Uns 20 anos? Eu não Pelo menos lembro. pelo menos acho que a pós-graduação aqui de São Paulo, aqui, ela fez 20 anos recentemente, então, é recente, né, super novo. Vamos pensar em depois de 2000 que realmente ali ganhou corpo aqui a medicina esportiva no Brasil. Eh Qual médico que eu vou procurar quando eu quero prevenção, ou que eu quero qualidade de vida, que eu quero envelhecer bem? Era meio, né, não tinha uma definição tão certa ali de tipo,
talvez um médico da família, não sei. E eu acho que a grande diferença para o ortopedista também, porque o médico do esporte hoje, ele pensa muito mais na reabilitação, pensando nas funções também, não que o ortopedista não pense, mas o ortopedista ele é tão bom naquilo que ele faz ali, que é um joelho, uma operação, que faltava também esse olhar mais funcional, mais de saúde mesmo. E eu acho que aí tudo isso levou à construção da medicina do exercício, assim, de um médico que pensa na prevenção, igual o Eduardo falou. E eu acho que assim, a gente tá falando da medicina esportiva, mas as outras áreas cresceram juntos. A fisioterapia também surgiu muito nessa época também, porque antes a fisioterapia só tratava lesão ou dor, e aí também ela começou a pensar muito mais na prevenção quando surgiu a medicina esportiva, aí enfim, a nutrição esportiva, toda essa parte esportiva que não é só para atletas, né? Toda essa parte cresceu junto e hoje a gente ainda luta, né, para levantar essa bandeira de prevenção, de saúde, mas parece que hoje está mais fácil passar essa informação, né? As pessoas aos poucos estão entendendo que é mais fácil você buscar prevenção do que você buscar um tratamento Tratamento. depois, né? Sim. Então é legal ver essa curvatura de evolução da medicina esportiva, mas ainda eu acho que você também percebe que ainda tem muita dúvida, né? Sim. De igual você falou, do atleta profissional, para atleta pessoa amadora. E eu acho que também dentro da medicina esportiva, alguns médicos acabam também se identificando mais com uma área, né? Existem áreas dentro da medicina esportiva, assim? Sim, tem uns fellows que a gente chama, né, que é uma subespecialização dentro da medicina do esporte. Então, não necessariamente você precisa fazer, né, Uhum. para você ser médico do esporte, mas tem gente que tem mais uma propensão à endocrinologia, ou à cardiologia, ou à ortopedia, e aí acaba fazendo como se fosse um R4, né, Uhum. que a residência são 3 anos, de residência, aí a gente chama de R1, R2, R3. Uhum. E aí acaba fazendo um R4 mais especializado em alguma área de interesse. E aí então, porque eu percebi isso eh, até nosso time mesmo, né, tem a Sim. parte mais de fisiologia, a parte mais de que a gente indica mais que busca longevidade, aquele médico do esporte que gosta mais da performance também, né, então é bacana que também a gente tem essas Nessa subespecialidades dentro, mas sim, nunca mas não deixa de ser um médico, não sei se eu posso chamar de um clínico geral, mas ele acaba tendo essa visão 360, né. sim. Outra comparação também, me corrija se eu estiver errado, mas, acho que para as pessoas entenderem bem, tem aquele pediatra que acompanha a gente, né, até a fase da adolescência e ele vê tudo pra gente, né. Então quando a gente tá com dor de barriga, a gente vai nele, quando a gente cai no chão, a gente vai nele, e aí eu vejo muito o médico do esporte parece que dando continuidade nisso, assim, tipo: "Poxa, eu quero envelhecer com um médico do esporte ao meu lado, vendo tudo se eu tô bem". E aí entra numa questão de acompanhamento anual e um detalhe, um ponto que eu queria bater com você é do check-up, né? Tipo, as pessoas, né? É interessante fazer um check-up geral. O que que é o check-up, né? A gente chama de check-up esportivo por ser mais também da área da medicina esportiva, mas o check-up esportivo é só para atleta. O que que é o check-up dentro da medicina do exercício do esporte? Sim, o check-up ele é fundamental para todas as pessoas que praticam ou que vão iniciar uma prática esportiva. E o que é importante é desvincular, falar que check-up é exame. E na Uhum. verdade, o check-up ele começa com uma entrevista, que a Uma gente chama consulta, de né? anamnese, para a gente entender histórico familiar, histórico pessoal, os medicamentos que usa, se tem alguma condição clínica, se tem alguma queixa. E aí, a partir dessa entrevista inicial, que a gente vai direcionar para os exames do check-up. Né, que aí pode ser ou um eletrocardiograma, um ecocardiograma, o teste ergospirométrico, o teste ergométrico, uma ressonância. E isso, os exames que a gente vai pedir, vai depender muito de como foi a consulta clínica. Mas todos devem passar por uma consulta clínica, mas não necessariamente todos fazem os mesmos exames. Não, isso é muito bom. O Eduardo mesmo, pelo menos já deve ter ouvido de algum paciente, tipo, já ouvi, de tipo: "Ah, eu quero fazer um check-up, quais exames que eu preciso fazer?". A Sim. pessoa já pensa no Já exame, né. pensa no Já, exame. E eu já. falo: "Não, calma, marca a consulta", né. Exato. E é muito isso, quais exames, que exame que eu preciso. Não, e é muito comum algumas pessoas, e eu acho que isso a Tainá consegue falar bem também, que muitas pessoas marcam, aí por alguma indicação, e antes de fazer uma anamnese já perguntam:
Ah, você já me manda uns exames pra eu fazer antes, Exato. né? Isso é muito comum, É muito né? comum de acontecer e a resposta é: "Não é possível", porque a gente tem que te Uhum. conhecer para saber o que pedir. Não é um pacotinho fechado, Exato, às vezes sabe. mas Senão vira tipo uma receita de bolo e, puta, por mais que às vezes você vai nesse pedido, eu acredito que alguns você vai Tem um acertar, certo né? padrão. Mas eu acho que Uhum. foge do que realmente é lidar com saúde, não é lidar com exame necessariamente, né? Exato. Então, isso é muito comum, né? É, e a entrevista é uma parte muito a anamnese, né, é uma parte muito valiosa desse check-up esportivo. É onde a gente conhece profundamente a pessoa, detecta as fragilidades, detecta os fatores de risco, e então é onde a gente mais tem que conhecer, né, o nosso paciente, o nosso atleta a fundo. Eu acho que a gente, como profissional de saúde, às vezes a gente fala assim que não, a gente tem um protocolo aqui dentro, vamos fazer primeiro o exame, fazer a anamnese, e algumas pessoas acham ruim, ou às vezes as pessoas, então eu não quero, porque senão depois eu vou perder uma hora, sendo que eu não vou ficar ter. enrolando, né. Assim, mas o que que eu vou fazer na consulta então, sendo que eu não tenho exame? Mas isso é muito um fator educacional que a gente impõe como a gente acha que deveria rolar a saúde, né? E sim, seria muito mais fácil se for para pensar assim, faz esse bando de exames, traz aqui É sim ou não, preciso ou não pronto. Olha o preciso, né. rapidinho É muito mais e fácil, assim, libera. né? Mas é É, como tudo na vida, não necessariamente porque é mais fácil seria o mais correto e como deveria seguir. Então, cabe a nós, independente de sermos médicos do esporte ou não, porque existe uma questão de prescrição nossa, de todos os profissionais entendendo um determinado cenário para indicar um médico do esporte, e ao mesmo tempo gerar esse fator educacional para que as pessoas entendam realmente o papel crítico dessa anamnese, não só para médico do esporte, como para tudo, exato. né? Tanto para áreas fora da medicina do esporte, como para fisioterapia, coisas assim também, né? É. Isso a sua fala me trouxe até essa reflexão de tipo: "Gente, não peça atestado médico, Não, sim. simplesmente do tipo: 'Ai, manda aquele atestado para mim', sem passar por Vou uma fazer uma corrida esse avaliação". domingo. É, É, poderia mandar um atestado? Isso é uma coisa muito séria, sim. sabe, e a gente tem que tratar isso com bastante responsabilidade, fazer os exames, fazer toda a anamnese, para depois fazer a liberação. Não é simplesmente um atestadinho Não, mas que você libera, acho sabe. que é muito cultural, né, essa questão de pedir e até muito cultural essa, que a gente está falando também do paciente, que é tudo muito rápido, quer levar já o exame, porque talvez ele não teve ainda a experiência de passar com um profissional da área, né, da medicina esportiva, tudo. Porque uma coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a conhecer a medicina esportiva, quando eu estava na pós-graduação, era o era a consulta durava, era dificilmente a consulta durava menos que 40 minutos, 50 minutos, era uma consulta longa, né. E isso me chamou muita atenção, falei: "Nossa", e na minha cabeça passava: "Nossa, mas que tanto que rola nessa consulta?", porque eu tinha muita cultura de, tipo: "Estou machucado, o que que eu preciso fazer? Ou o que eu preciso tomar, ou que exame que eu preciso ser avaliado". E aí depois que eu comecei a entender mais sobre a medicina esportiva, que você entende que não, tipo, que cada indivíduo é um indivíduo, que não tem exame padronizado para todo mundo e que vai ser igual você falou, entrevista, esse nome é legal, né, tipo, não é só é uma entrevista, você vai entrevistar tudo, né. Desde Sim. questões de, tipo, que você come, sono, Sono. né, Como é que é o treinamento destrinchado, assim, a exato, a rotina de rotina treino de da treino. pessoa. Uma reflexão. É tipo uma área generalista, mas que de generalista não tem nada, né? Se for parar pra Exato. pensar. Exato, ela Então, aprofunda em tudo, é. Ela assim, aprofunda em tudo. até porque para É. você conseguir indicar e assim, e ela trata muito também sem precisar passar para um especialista também, é legal a gente falar isso também, né. Sim. Eh 80, 90% das queixas, o médico do esporte consegue Ele resolver, consegue, então, mas sem precisar indicar outros especialistas, né. isso é ótimo também. E Então quando e precisa, quando tá ok, precisa a a gente gente tem um suporte muito reduz. legal também. Exato. Então acho que é muito legal. Uma questão que eu queria falar também, e que eu vejo você, acho que é legal a gente falar, do seu trabalho junto com nutricionistas, né, que você faz uma consulta junto com a nutri no mesmo consultório. E isso eu acho fantástico. Queria que você falasse só um pouco para o pessoal como é essa experiência
de trabalhar junto com outro profissional na mesma consulta, assim. É muito rico e complementar, né, assim, o médico do esporte, ele tem que saber certamente como é que é a alimentação do atleta, do paciente, calcular a disponibilidade energética para evitar que entre em síndromes da deficiência energética, que é quando falta, né, mais alimento dentro da sua rotina. Então, a gente fala bastante diretamente com a nutrição. E o nutricionista está lá para pegar o diário alimentar, para poder fazer a melhor receita, o melhor cardápio, né, a melhor dieta, que eu não gosto dessa palavra, né, o melhor plano alimentar, eh, junto, né, desses cálculos que são feitos, junto da medicina esportiva, né. E aí tem essa troca, e tem as intersecções, como suplementação esportiva, que as 2 áreas podem fazer, e aí a gente conversa para entender o que que é o melhor para o atleta. Boa, Taline. E assim, aproveitando e entrando num cenário até um pouco mais prático também em relação à parte da atuação. Hoje a gente, principalmente aqui dentro do Instituto Olimpo, a gente sempre teve como valores, como base, 3 áreas muito importantes, que é a atividade física, a nutrição e a qualidade do sono. Coisas que por muitas vezes foram ignoradas e que não adianta quando uma desses 3 pilares tá muito forte, os outros estão meio frouxos, não é que esse mais forte vai conseguir sustentar. A gente sabe que normalmente isso derruba tudo. Dentro da área da medicina, como que existe mito dentro disso, entre parte de suplementação, entre parte de atividade física, sono, basicamente dentro desse cenário que norteia talvez muito do que a gente conversa nos bastidores sobre o acompanhamento dos nossos pacientes? Tá, com certeza. É uma ótima pergunta. Primeiro, a ideia, né, de que a suplementação é indispensável para a performance, porque as pessoas elas querem o caminho curto, né? Então pegar Sim. a ponta da pirâmide e se focar naquilo e esquece da base. A base que você falou, treinamento, sono, alimentação, tá? Então, se você tiver uma alimentação equilibrada, um bom sono, treinar direito, né, junto com um treinador, a suplementação ela pode ser dispensável. Ela não é um recurso obrigatório, Uhum. embora possa contribuir com a sua performance, Tá, tá? Esse é um perfeito. ponto. O segundo ponto que tem bastante mito envolvido é que dormir é perda de tempo. E isso é bastante comum, a gente vê na sociedade Sim. moderna, de não querer parar nunca. E é no sono que a gente tem a fabricação de hormônios bastante importantes para a construção muscular, para a recuperação. Então, a gente tem que dormir. É no sono que tem a restauração do corpo, né? Então, nunca pode ser encarado como um tempo perdido. Então, é fundamental o sono. E o outro mito é que treinar mais é sempre melhor, né? E a gente sabe que é necessário descanso, recuperação. Treino leve é para treinar leve, porque é isso que vai construir um atleta forte, e não treinar mais é sempre melhor. Esse pensamento gera mais lesão do que uma construção de performance. Ah, legal. É muito louco isso, né, o pessoal acha que só na pancada que evolui, né. É. E você citou sono, você citou descanso, então, ou seja, vai na contramão das informações que as pessoas, né, acho que nem informação, que os atletas amadores criam isso, né, de que: "Ah, eu vou Ah, é a evoluir", cultura, é a né, do no cultura, a pain, no gain. ansiedade, e e como que tá hoje, para o médico de esporte essa questão de anabolizantes, assim, de doping? A gente sabe que, o médico do esporte, como está envolvido, né, com a parte de esportes, de enfim, de Exercício, né? exercício, não todo, também acaba rolando muito também, acho que essa questão de, primeiro uma questão errada e um mito também de associar o médico do esporte já ao uso de anabolizante, enfim, infelizmente por causa de algumas figuras dentro da área que acabam até levantando essa bandeira, né, mas a gente sabe que, a medicina do esporte não é isso, o médico do esporte não é isso, né, não é atrelado a isso. Como que tá isso hoje para um médico do esporte? Você vê cada vez mais os próprios médicos indicando usos desnecessários de, enfim, de hormônio, essas coisas, ou você acha que é mais do atleta, do paciente? Como que tá esse cenário hoje, né, dentro da medicina, Olha, assim? infelizmente a gente tem um aumento crescente de pessoas querendo usar, né,
anabolizantes e médicos que vão prescrever o anabolizante, inclusive mercado porque ali. é lucrativo, né? É um mercado bastante lucrativo. Mas a medicina esportiva de verdade, ela não prescreve anabolizantes para fins de performance ou de estética, Ótimo. tá? As prescrições bem feitas, elas têm que ter indicação clínica. Dá no caso de um hipogonadismo, e aí, quando tem deficiência da produção hormonal, e aí tem uma indicação Uma clínica de doença mesmo, ex-reposição. né? Exato, é uma doença, e não para fins estéticos ou de performance. E não, é engraçado que acho que isso engraçado assim, né, que eu falo é que as pessoas estão cada vez mais normalizando o uso, né, e isso é preocupante, né. E é Muito. o que eu sempre falo, nós como medicina, clínica, temos que nos posicionar de falar: "Não, não é normal isso, né, não é Não tipo, é tá to normal e não é saudável, não é né? saudável", né, e as pessoas, têm mais a informação do que a parte "boa", entre aspas, do uso, que é lógico que tem alguns benefícios, mas não tem tanto a informação da parte ruim. Eu acho que até vale um episódio para a gente comentar só sobre Sobre isso, isso. né, do que pode causar mesmo a curto, médio e a longo prazo, o uso, enfim, exagerado ou inadequado né, de substâncias aí. Então acho que vale esse episódio, a gente fazer um episódio só disso, que é um assunto bem sério e importante para o público, mas é legal você já falar isso, que a medicina esportiva de verdade não é sobre isso, é muito mais do que isso, na verdade. Sim, Então exato. isso é bem bacana também de ouvir. E tá, outra coisa também, assim, queria que você, pensando no público agora mesmo, vamos pensar no público amador, que está iniciando dentro da atividade física, dentro de uma corrida, de um crossfit, enfim, está iniciando. eh, Quais conselhos você daria, práticos mesmo para esses atletas que estão buscando saúde, que estão buscando qualidade de vida? Qual conselho que a gente poderia passar para eles? Bom, um dos conselhos seria para cuidar da saúde mental, como a gente cuida do corpo, Ótimo. tá? Porque a gente sabe que cenários de estresse, de ansiedade prejudica sono, prejudica a recuperação, portanto prejudica a performance. Então, a gente tem que ter momentos de lazer, fazer coisas fora do esporte. Isso é bastante importante para o pessoal que quer performance também, pensar em coisas, né, além do esporte, cuidar, né, da saúde mental de forma prioritária. Penso também do descanso, tá? A importância da recuperação, porque é na recuperação que a gente vai ter os ganhos do treinamento. Então, ter um trabalho periodizado de treinamento junto com um profissional de educação física e respeitar as prescrições, né? Treino leve, treino forte é treino forte, dia de descanso é para descansar. Então, acho que essas são dicas boas para conciliar saúde e performance. Ótimo, perfeito. Edu, palavras finais? Eu só queria, agradecer esse bate-papo, porque é muito a gente que trabalha com isso e a gente que fisioterapeutas, que 80% do nosso público aqui do consultório no instituto vem normalmente por uma dor, não necessariamente uma lesão, e acaba ficando pela prevenção, pela promoção de saúde. E a gente ter o apoio desse maestro como gestor e tendo essa conversa e sendo o paciente o ponto central e nós nos bastidores podendo discutir justamente dentro do modelo atual que a gente define essas dores, não atrelado simplesmente a uma estrutura danificada, mas sim a um modelo que leve em consideração essa estrutura danificada, mas ao mesmo tempo parte social, parte emocional, parte de contexto de treino, parte de contexto alimentar, para nós, não que nós fisioterapeutas, a gente, por exemplo, numa avaliação, numa anamnese, eu sempre questiono, cara, como que tá a sua alimentação, como tá seu sono? Mas, cara, eu não vou mexer na sua alimentação e nem vou mexer no seu sono. Só que pra mim, se você tá vindo de 3, 4 semanas de ritmo de treino, você corredor, que você não tá performando como o seu treinador, inicialmente pelos seus parâmetros, teria planejado, talvez não é só a falta de uma fisioterapia que vai fazer isso. Talvez seja um fator energético, talvez seja um fator emocional vinculado à ansiedade, a estresse, trabalho. Coisas que talvez, por ter caído na minha mão, por ser um profissional de saúde e por ter esse contato e uma confiança muito grande no médico do esporte, é meu papel pegar isso, discutir e depois levar para ele. Se ele vai querer aceitar ou não fazer outras atividades,
outras consultas, outras intervenções, aí é passar um pouco da responsabilidade para ele também, porque é assim que funciona, eu acho, né? Um time bem azeitado, ele faz parte. Então a gente lida muito, mesmo sendo um atleta amador, mas a gente quer entregar o atendimento de um cara profissional que depende disso. Só que a dificuldade nossa é porque essa pessoa que vem para nós, ela trabalha 12, 14, 16 horas por dia, mas ao mesmo tempo se inspira muito nos atletas profissionais que só fazem isso. Então, a gente tem um desafio como profissional da área da saúde de sim, a gente precisa mastigar algumas coisas e passar para ele um cenário ideal. E dentro do contexto dele também acho que é nosso papel mostrar um cenário real, né? Porque também não adianta a gente elaborar 1000 planos que a gente já vê para ele, cara, esse plano já não funciona com ele. Mas eu acho que a gente sim tem que ter uma elaboração de um plano ideal e ver o que é o plano real para ele e a gente pensar juntos de como a gente vai resolver todos os problemas dele, independente de ser dor, performance e outras coisas do tipo. Perfeito. Perfeito, Edu. Belas palavras. Gostei do time azeitado. Depois. Moderninho, né? Né? Depois que você falou isso, eu não consegui mais prestar atenção. Não, mas estou brincando. Foi muito bom o papo hoje. É sempre importante a gente falar sobre o que a gente faz e falar sobre saúde para o público. Então, acho que foi um episódio bem proveitoso. E então vamos encerrar aqui mais um episódio do Linha de Chegada. Não deixe de dar o seu like, compartilha com o amigo, manda para os seus grupo da família. Quem não sabe o que é medicina do esporte ainda, medicina do exercício e da atividade física, manda para o pessoal, compartilha e ajuda a gente. Valeu, até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. E outro mito? De atividade física em relação à parte de periodização, coisas assim. Ah, sim. Por quê? E o outro mito, qual que é mesmo dentro da minha área? É aquele lá que começa com atividade física e termina.